Vamos fazer o seguinte, nós encarregamos a Raquel realmente de tabular, ela é a nossa number cruncher, de tabular em função, né, Raquel, da configuração, em função da configuração do novo Congresso. Vou trazer o concreto. Como é que eles se comportam em relação a medidas? O que eles aprovam, o que eles não aprovam? Vou pedir licença ao Creomar, só um instantinho, Creomar, para a Raquel poder usar o telão. William, nos últimos 2 anos, o Congresso Nacional aprovou uma série de leis que aumentaram os gastos e flexibilizaram regras fiscais. Levantamento dos economistas Marcos Lisboa e Marcos Mendes, do INSPER, encontrou mais de 45 medidas. Vão desde mudanças de regras tributárias e de assistência social a benefícios a grupos específicos, como caminhoneiros ou enfermeiros. O custo total é estimado em 468 bilhões de reais por ano. Separamos aqui alguns exemplos, os mais custosos, como, por exemplo, a redução do ICMS sobre combustíveis, do PIS e COFINS sobre combustíveis, o aumento do Auxílio Brasil, as famosas emendas de relator e, mais recentemente, o piso da enfermagem. Parte dessa conta foi paga restringindo outros gastos fundamentais para o país, como saúde e educação. E outra fatia ficou de fora do teto de gastos. Por isso, foram aprovadas 3 propostas de emenda à Constituição para burlar o teto de gastos. Estamos falando da PEC dos precatórios, a PEC emergencial e a PEC dos benefícios. Mais cedo, nós conversamos com um dos autores do estudo, o Marcos Mendes, e perguntamos a ele se o novo Congresso, majoritariamente de centro-direita, tende a ser menos ou mais generoso com os lobbies. Vamos ver. Tem uma visão corrente aí entre os analistas dizendo que esse Congresso, com uma maior participação da centro-direita, seria mais limitante a aumentos de gastos. Eu e o Marcos Lisboa fomos olhar como os reeleitos, os 257 deputados reeleitos, votaram ao longo da legislatura. E eles votaram majoritariamente a favor de todos esses projetos de baixa responsabilidade fiscal, o que geram distorções regulatórias. Então, a gente não pode, de forma nenhuma, esperar do Congresso nenhuma moderação fiscal. Se tiver que fazer ajuste fiscal e vai ser necessário fazer ajuste fiscal, o Executivo vai ter que tomar a frente e vai enfrentar uma grande dificuldade no Congresso. É um cenário preocupante. Creomar, você trabalha com ele também? Só sintetizando o que o Marcos Mendes e a Raquel trouxeram. É um Congresso centro-direita, pode, sei lá como é que a gente no Brasil define o que é centro-direita, mas vamos assumir centro-direita, não há problema nenhum com isso. Só que é um Congresso que se comporta de uma maneira, a continuidade é impressionante. Estão sempre atendendo algum interesse isolado. William, eu creio que se a Raquel me permitir fazer uma interpretação dos dados que ela apresentou, eu creio que o resumo da ópera é o seguinte, de maneira muito sintética. Nós temos um Congresso que aprendeu e se acostumou com a possibilidade de ter muitas prerrogativas em suas mãos, e, ao mesmo tempo, tomou consciência de que ele tem pouca consequencialidade sobre si dos eventuais custos e riscos daí derivados. Então, o Congresso e a maioria desses parlamentares reeleitos pode assumir condutas que impactem diretamente as contas públicas, gerando um horizonte fiscal muito ruim, mas eles sabem que não necessariamente eles vão ter que se responsabilizar sobre isso tomando medidas que sejam duras. Isso vai sempre sobrar para o Executivo. E aí me parece que, não importando quem seja o próximo presidente, seja ele Lula ou Bolsonaro, o prognóstico para 2023 é bastante duro acerca do horizonte fiscal, do equilíbrio das contas públicas e de outras medidas. E esse é o cenário base que nós trabalhamos em termos de consultoria. Caio, isso considerando as figuras das quais estávamos tratando agora há instantes, os presidentes das casas legislativas, um pouco adiantando a sua resposta, mas quero evidentemente ouvi-la da sua boca. Altera pouco o comportamento do Congresso. Sim, altera pouco. Eu gosto de colocar uma questão temporal aqui, né? Que os primeiros anos de governo, os presidentes também costumam vir, os presidentes eleitos costumam vir mais fortes
e com mais capacidade política para fazer algum ajuste fiscal, a não ser, quem não conseguiu fazer isso foi a Dilma Rousseff, porque encontrou justamente um presidente da Câmara refratário a ela, dentro de um movimento que já ela foi reeleita e já começou a falar de impeachment pelo candidato derrotado, enfim. Por isso que é importante o Palácio ter pelo menos um certo diálogo com os comandos das duas casas. Esses movimentos, seria em algum momento até interessante a gente ver em que momento que isso começa a se dar. E eu aposto muito que é a partir do segundo ano e principalmente no último ano. No segundo ano, em razão das eleições municipais, que são os parlamentares retroalimentando as suas bases com medidas populistas, e principalmente nos últimos anos em que eles mesmos vão às ruas aí para pedir votos para tentar se reeleger. Então tem um calendário eleitoral também que a gente precisa observar, colocando... Tudo bem, mas eu acho que aí a Raquel tem os dados. É menos dependente do calendário eleitoral essa disposição do Congresso em atender aos interesses de grupos particulares do que parece pela linha do tempo, Raquel. Eu acho que é histórico, é independente de qualquer governo e vai se agravando ao longo do tempo. O levantamento ele é focado ali nos últimos 2 anos, porque teve uma enxurrada de medidas, mas isso é uma coisa que ela vai acontecendo com frequência no Brasil e vai ficando cada vez mais grave, por vários motivos. Seja por um empoderamento do Congresso via uma série de medidas. O calendário eleitoral, que está bem mencionado. O empoderamento do Congresso por uma série de medidas, o enfraquecimento do Poder Executivo, o ponto que o Creomar também mencionou, acho que tudo isso forma um caldo, William, que vai deixando a situação mais delicada. E o que mais me chama a atenção de tudo isso é o que fala o Marcos Mendes, porque a gente sempre tende a pensar que um Congresso de centro-direita é um Congresso mais reformista. E até é, se você olhar para grandes reformas, né? Reforma da Previdência, eventualmente uma grande reforma tributária. A trabalhista, você sente uma disposição. Mas quando você vai para o miúdo, o atendimento de lobbies específicos, aí os deputados não têm mais ideologia. Não importa, para o atendimento de lobbies vai desde da esquerda, que aí tem um vínculo histórico com o servidor público, com uma série de categorias, até os deputados ditos reformistas, todos eles aderem a esses lobbies. E isso ocupa muito espaço no orçamento. É uma carga enorme tributária direcionada para isso. Dúvida, até que ponto pandemia e guerra da Ucrânia influenciou nesse processo de ter uma demanda maior, social até, de combustível e também, evidentemente, ninguém é cego aqui, a própria reeleição do presidente, mas de fato você teve uma pandemia mundial que impactou os mercados todos e você teve a guerra da Ucrânia, que também nessa questão de combustível. Até que ponto isso é dúvida, tá? Impacta em provocar os poderes a tentar tomar alguma medida para aliviar a vida de quem os elegeu. É que a questão, Caio, é se a medida ela é temporária ou ela é duradoura. Quando você muda questões no orçamento, como que a gente mostrou, e tem medidas que elas são ali pontuais, é um gasto para aliviar um problema específico provocado por uma pandemia ou uma guerra. Tem previsões no orçamento para isso. Outra coisa é você aproveitar isso daí para criar despesas que são anuais, que são recorrentes, e aí o que acontece? Geralmente os lobbies mais bem organizados, e vou usar uma expressão forte, mas é isso mesmo, se aproveitam da desgraça para colocar os seus interesses. Creomar, a câmera não estava mostrando que você abriu um sorriso quando a Raquel disse não há diferença ideológica entre os deputados quando se trata de atender esses pequenos grupos. Creomar, o patrimonialismo, a definição de patrimonialismo clássica grupos privados capturam o Estado em seus próprios interesses. Talvez a melhor definição, patrimonialismo em vez de ideologia, quando a gente pensa como o Congresso brasileiro se comporta? William, eu acredito que patrimonialismo é um conceito muito exato para entender o comportamento dos atores congressuais. E se você me permite, eu colocaria mais um, que é a ideia de corporativismo. Isso quer dizer,
O espírito de corpo, o espírito de corporação faz com que determinados grupos, em momentos de fragilidade ou de crise sistêmica, consigam colocar o seu interesse ali naquela determinada medida que pode ser muito boa para o todo, mas que vai atender específico o grupamento A ou B, porque ele tem uma maior concentração de força e consegue perfurar a bolha decisória, fazendo um buraquinho maior no filtro de café, por assim dizer. Eu creio que esses dois conceitos são basilares para entender Brasil, porque sem isso a gente não consegue entender a capacidade que os dois finalistas de segundo turno, Lula e Bolsonaro, têm de agregar em torno de si determinadas corporações, determinados grupos, defendendo interesses patrimoniais, mas também defendendo interesses corporativos e se manifesta no Congresso de maneira semelhante. Caio, essa atenção toda que a gente está dando para o Congresso aqui, um bocado de gente que nos acompanha está perguntando por que vocês estão falando tanto disso? Porque nos parece que é essencial para entender o que, seja Lula, seja Bolsonaro, vão ter que lidar quando assumirem em janeiro do ano que vem. Olhando para os dois personagens, você percebe, além das frases de efeito que todos os dois pronunciam, quando o Lula é perguntado como é que ele vai lidar com o Centrão, ele tem aquela frase para eu vou conversar, eu tenho força política, ou como o próprio Bolsonaro basicamente repete o mesmo argumento. Fora dessa fachada, o que você tem identificado? Se é que existe, de parte dos dois, uma articulação e como enfrentar essa situação que nós estamos descrevendo, que não é fácil. Bom, Bolsonaro reeleito, manutenção do status quo, creio que também um primeiro ano de governo com medidas, reformas mais estruturantes, por aí vai. Lula eleito, uma busca do status quo que o Bolsonaro conseguiu. Né? Tem muita gente dizendo que acredita muita dificuldade para o Lula. Acho que muita dificuldade para o Lula no sentido de uma agenda talvez mais progressista, se assim ele entender que vai provocar. Dependendo do que a gente defina como progressista. Não, mas assim como o centro-direita no Brasil é um conceito complicado. Não, se pegar, hoje eu fiquei pensando sobre isso, andando na rua. O que seria uma agenda progressista? Dois exemplos clássicos: aborto e droga. Se o Lula propuser, não vai passar. Mas tem outras pautas da agenda progressista que pode ter uma intersecção. Agora, que o Lula vai buscar, acredito, todos esses partidos de alguma maneira, talvez os da base hoje do Bolsonaro, talvez um pouquinho mais adiante, mas que haverá uma tentativa de formação de maioria, isso para mim está bem claro. E não só dentro do Congresso, mas fora do Congresso, vamos dizer assim, né, com apoio na sociedade, em razão do que as urnas disseram sobre o antipetismo nessas eleições, do que estão dizendo. Todo mundo achou que era só antibolsonarismo, mas é antipetismo também. Então vai ter uma... Agora, evidentemente, aborto e droga vai ter... Mas há uma parte da agenda... Porque funciona assim, o Palácio vem com a agenda e o Congresso vê até onde vai. E tem uma gordura ali possível de negociação. Sempre é assim, nos projetos mais polêmicos, inclusive nos fiscais. É assim que funciona. Agora, claro, com o Bolsonaro, um governo à direita e um Congresso à direita, tudo caminha mais fácil. Raquel, a pergunta é, você consegue identificar nessa composição política, nessa aliança política que o Lula pretende que seja de arco amplo, precisa provavelmente ser de arco mais amplo ainda se ele quiser ganhar a eleição, algum elemento que permita a gente entender como ele vai lidar com um Congresso patrimonialista e corporativista? William, do que ele diz, eu acho que ele vai tentar lidar como ele sempre lidou, que é aumentando o número de ministérios, fatiando toda a esplanada, dando ministério para cada partido, para todos os que o apoiaram, inclusive as sinalizações que a gente tem para tucanos ilustres, eventualmente para Simone Tebet, embora ela negue. Eles ficam ali naquele conflito interno do PT, que parece que é interno e eterno, né? Sobre responsabilidade fiscal. Boa definição. Todos nós que lidamos com o PT há muitos anos sabemos disso. Até eles riem de si mesmos em relação a isso. Hoje eu estava tentando apurar isso. Vem ou não vem uma sinalização, uma nova âncora fiscal? E aí a resposta de uma pessoa que está ali do lado do Lula, vem, mas a gente não vai dizer. Aí você fala, mas por quê? Eles vão ganhar voto? Não, porque tem uma divisão interna. Enfim, isso é o PT. Então, eles vão ter que, se ganhar a eleição, vão ter que
maturar aquilo ali internamente, vão dividir toda essa esplanada entre os vários grupos políticos, os políticos da coligação que os apoiaram, esses apoios novos que estão chegando, eventualmente os que vierem do MDB, até do União Brasil. Eu acho que o Lula não tem muito pudor com isso, não. E aí, desta forma, tentar conversar com o Congresso. A minha dúvida se ele vai ser bem sucedido é porque não estamos mais em 2003, né? E lá em 2003 eles tiveram que trabalhar com mensalão. Agora estamos em outros tempos. Creomar, quando a gente olha para o começo do governo Bolsonaro e a postura dele de dizer que ele não faria política como ela sempre foi, desculpa, não é nenhum controle de Concar, a postura dele de dizer, eu não vou fazer a política como ela fazia, eu não vou oferecer cargos em troca de apoio político e por aí vai. Uma das observações que as pessoas que trabalham com política em Brasília faziam é identificar aí um erro grave do Bolsonaro. Porque, na verdade, se a gente olhar para esses anos todos, o poder verdadeiro do chefe do executivo no Brasil está exatamente em ditar a agenda. Diante desse sistema de governo que nós brasileiros criamos, que põe um homem forte, ou mulher forte, Dilma também foi, que ganhou tantos milhões de votos, e para fazer qualquer coisa tem que se entender com um parlamento fracionado e de baixa representatividade, a força está em poder ditar a agenda. Agora eu peço a você os cenários que você cria. Lula presidente, que tipo de agenda ele tem na frente que ele possa levar? E principalmente, Bolsonaro reeleito, que força ele tem para ditar uma agenda ou virar de Arthur Lira? Caramba, duas perguntas excelentes, William. Obrigado. Eu creio que, em termos de cenário, uma eventual vitória de Lula envolve, como primeiro passo, uma reconstrução do jogo, né? O jogo fica zerado em termos de relação executivo-legislativo. E creio que o principal recado, caso o Lula entenda o recado e o PT entenda o recado das eleições, será a condução de um mix em que, de um lado, você consiga fazer algumas sinalizações progressistas para a base, aí eu estou falando de talvez alguma verificação ou ampliação de direitos para categorias que hoje não possuem direitos, como, por exemplo, entregadores de aplicativo, né? Mas, de outro lado, uma necessidade de avançar com alguma reforma no primeiro ano, sobretudo a reforma tributária. Eu acho que esse seria o cenário de alta probabilidade. Agora, uma eventual vitória de Jair Bolsonaro traz como uma carona efetiva da sua vitória a possibilidade de começar a pleitear com mais força um elemento importante do discurso de Bolsonaro que estava presente lá em 2019, que era a ideia de não só não jogar o jogo nas mesmas regras, mas, se fosse possível, desconstruir o jogo. O que eu estou querendo dizer aqui? Acredito que tende a ganhar força uma reflexão e uma tentativa de ensaio ou uma construção de barulho por esses parlamentares bolsonaristas de ocuparem espaços de decisão no legislativo e começarem a forçar uma repactuação da relação entre os poderes, sobretudo mirando, de repente, ali o STF ou alguma outra agenda, além das reformas de mercado que, em algum sentido, Bolsonaro e Guedes têm uma boa atração com setores econômicos importantes do país. Nesse ponto, sempre me admira a linguagem extraordinariamente diplomática do Creomar. Ele está dizendo... Bolsonaro reeleito, vão partir para cima do judiciário. Em outras palavras... Desculpa, Creomar, eu sei que eu estou brutalizando a sua forma muito sofisticada de expor a situação. Olha, se isso acontecer, vai ser um reverso, né? Porque Bolsonaro, neste mandato, foi engolido. Também outra reflexão / apuração que eu tenho feito sobre isso, principalmente no Senado Federal. Se a gente lembrar, voltar a 2018, teve uma bancada bolsonarista no Senado. E a primeira agenda, vocês devem lembrar, o Creomar certamente, era a CPI da Lava Toga. Não andou. Não andou. É verdade, porém, que os parlamentares bolsonaristas eleitos em 2018 tinham muito menos bagagem do que esses eleitos agora, ex-ministros, né? Eles são maiores politicamente, essa bancada bolsonarista, falando bem genericamente. Então, eu fiquei pensando sobre isso. A CPI da Lava Toga foi enterrada com a articulação política do Flávio Bolsonaro, em razão de um receio do Flávio também, das investigações
pelo escândalo da rachadinha. Então teve um acordão ali com o Supremo. Então é preciso ver, para abrir uma investigação, pelo que eu estava lendo, são 41 senadores. Não tem 41 bolsonaristas raiz na nova composição do Senado. Você tem 10, 15 no máximo. Então, assim, agora um barulho maior, algo um pouco mais requintado, metido a sofisticado pode vir. Sim, concordo. Mas tem que ver se tem número para isso. Eu estava conversando com gente da base que não topa essa ideia. Gente muito próxima ao Palácio do Planalto, que apertou 22 e que vai ser base e continua base, que não topa essa ideia. Então, enfim. Mas olha, esse receio de que possa acontecer uma tomada do judiciário está movimentando Sim. muita gente em direção a Lula. No tucanato, principalmente, é uma das coisas que está mais levando Sim. essas pessoas não estou dizendo a que não se juntar ao ocorrerá. Lula. Estou dizendo que, fazendo uma comparação com a CPI da Lava Toga, que houve um acordão, porque a base centrão, vamos dizer assim, a base barra centrão, políticos tradicionais, barraram. E com o apoio do filho do presidente. Bom, nós estamos indo para o intervalo e é hora de eu me despedir do Cleomar de Souza lá em Brasília, CEO da Dharma, consultoria de risco. Cleomar, sempre um enorme prazer ter você aqui na nossa roda. Obrigado pela sua participação. Boa noite, Cleomar. Boa noite, William. Boa noite, Raquel. Boa noite, Caio. Sempre um prazer conversar com vocês e com a audiência da CNN Brasil. Um abração, tudo de bom. Caio, meu boa noite também, que chegou sexta-feira, né? Próximo segmento nosso vai falar de guerra. Você é um pacifista convicto, não gosta, se sente mal. Nada, ele é malandro, porque é sexta-feira à noite. Não quer dizer isso, não quer dizer. Por favor, responda. Você é malandro ou não? Os filhos pequenos esperando em casa, tá bom, querendo o pai. Tô sabendo. Só... Já que acalma.